Nesse vídeo você vai aprender a fazer um picolé sabor Ferrero Rocher absolutamente do zero. Desde o recheio até a massa e também essa casquinha crocante bem decorada. Então vamos lá. Para esse nosso sabor de picolé base cremosa, a gente vai fazer o de Ferrero Rocher. Tem um sabor chocolate muito presente e ele tem avelã, naturalmente. Então a gente vai utilizar como base de sabor tanto pasta de avelã quanto cacau em pó, tá bom? Aqui a gente está usando cacau em pó 100%. E aí, naturalmente, quando a gente fala de cacau em pó, diferente do chocolate, o cacau em pó ele precisa ser sempre hidratado previamente quando a gente vai fazer qualquer sobremesa, tá, galera? O cacau em pó ele é um tipo de ingrediente que a gente fala que ele é hidrofóbico, né? Você pega a água e joga o cacau em pó nela, você vê que ele normalmente não se mistura tão fácil na água. Mas se a gente aquece a água, ele já vai ter uma solubilidade muito melhor. E não só isso, quando a gente aquece o cacau em pó, a gente libera melhor os poros dele, ou seja, a gente faz essa hidratação, a gente libera até mesmo os próprios aromas do cacau. Então, sempre que eu adiciono cacau em pó numa receita, eu gosto de adicionar ele em alguma fonte líquida para que ele seja aquecido e libere melhor seus aromas. Aqui, a gente vai hidratar ele utilizando leite condensado, tá? Leite condensado, ele já é pré-adoçado, ele é de fácil acesso em todo lugar do Brasil e ele também já possui bastante proteína e gordura, o que é fundamental quando a gente fala de um bom picolé lácteo, certo? E agora a gente aquece aqui na indução. Junto disso, entra com cacau em pó e a gente já pode entrar também com a pasta de avelã, tá? Tanto o cacau em pó quanto a avelã são ingredientes bem potentes, ou seja, uma pouca quantidade deles já extrai bastante sabor, tá? Aqui a ideia não é necessariamente fazer um brigadeiro, é só a gente realmente aquecer esse leite condensado o suficiente para a gente abrir os poros do cacau, como a gente falou, tá bom? E fazer uma boa hidratação. Aqui já aqueceu, a gente continua misturando só até a gente ver que já parou de ficar aquecido no fundo. Aqui eu estou usando uma panela de fundo triplo, significa uma panela que segura muito calor. Às vezes a gente desliga a panela e já deixa ela sozinha, sem continuar mexendo. E aí o calor residual pode acabar queimando o fundo, certo? Então a gente não quer isso nunca. Então, sempre que eu desligo a panela, eu ainda deixo mexendo alguns segundos, principalmente com algo que tem leite condensado, cacau em pó, que tende sempre a grudar no fundo, tá? Isso aqui eu pego e reservo. E a gente vai utilizar o restante agora dos ingredientes para fazer essa nossa base cremosa de picolé Ferrero Rocher. Beleza, agora a gente vai utilizar aqui, lembra que isso é uma receita muito boa de picolé. Então, para isso, a gente sempre tem que fazer e utilizar uns ingredientes fora da curva. Esse ingrediente que a gente vai usar é goma guar. Você já deve ter ouvido falar em goma xantana. Ela é como se fosse a prima da goma xantana. O que eles têm como característica? Eles têm uma altíssima capacidade de chupar água e melhorar a viscosidade. Eles facilitam a emulsão de certos ingredientes. Uma coisa interessante, isso eu quero mostrar para vocês. A goma guar, por ser um hidrocolóide, ela é hidrofóbica. Então, se eu pego ela e vou misturar com um pouquinho de água, vocês veem que ela tem uma dificuldade bem alta de se misturar, ela faz grumos e a gente não quer que isso aconteça, certo? Então, para a gente fazer a mistura da goma guar de uma forma mais simples, eu sempre faço o seguinte: eu pego a quantidade que eu quero de goma guar, aqui nesse caso a nossa receita. Aqui eu estou usando uma balancinha de precisão, tá, gente? Muito importante quando a gente vai trabalhar. Essa balancinha de precisão tá no link aqui do vídeo, mas você também pode pegar essa balancinha de precisão que é a mais baratinha que tem. Essa aqui custa R$15, R$20 no Mercado Livre. Aí vamos pegar aqui, quantidade certinha. E agora a gente vai diluir, de certa forma, essa goma com um pouquinho de açúcar. Uma quantidade de açúcar que não vai impactar em nada a receita, mas vai facilitar a pré-mistura dessa goma. Quando ela se envolve nos grãos de açúcar, o açúcar que é altamente solúvel vai facilitar que a goma guar se misture na água sem criar grumos. Então a gente faz isso, ó. A gente já pega ela aqui, mistura ela e agora sim a gente adiciona a quantidade de água que a gente precisa, tá? E aí a gente faz aqui a mistura. Agora a gente tem essa misturinha de goma guar, você vê que ela automaticamente ele fica. Olha isso. A gente agora tem tipo uma geleca. Agora que a gente tem essa nossa pré-mistura feita, a gente só pega ela, adiciona ela no nosso brigadeiro.
e aí a gente já mistura ela aqui, tá bom? O que isso aqui vai fazer? Vai já melhorar toda a estabilidade, congelamento, vai evitar a formação de cristais de gelo grande. Então o nosso produto vai ter uma vida útil melhor, vai ter uma textura melhor, tudo melhora quando a gente usa isso. Agora a gente vai bater a nossa nata, tá? Aqui na verdade eu usei nata, mas eu sempre diluo a nata com 30 gramas de leite. Por que eu faço isso? Que aí eu consigo ter um percentual de gordura praticamente idêntico ao do creme de leite fresco, só que mais barato. Então isso aqui é nata diluída com creme de leite fresco. Fica a dica aí para vocês. Aqui eu quero mostrar para vocês que o ponto que a gente bate o creme de leite, ele não chega a ser um ponto tão duro. A gente bate ele até uma consistência meio mole, tá? Agora a gente já bateu aqui o chantilly e você vê que ele não tá exatamente duro, ó. Ele tá nessa consistência aqui. E é justamente essa consistência que a gente quer quando a gente quer fazer uma boa mousse homogênea. Quanto mais parecido o creme de leite batido estiver com o creme que a gente vai usar, mais fácil vai ser a incorporação e melhor vai ser para a gente reter o máximo possível de ar. Se a gente bate demais, a mistura dele fica muito difícil e mais do que isso, pode acabar complicando e separando a mistura de uma forma quase que irreversível. Então, para isso não acontecer, o ponto que a gente quer é sempre esse aqui, ó. Ponto mole do creme de leite. Agora, além disso, a gente vai adicionar primeiro aqui leite integral. Por que a gente está adicionando leite? Se eu só misturo esse brigadeiro com chantilly, a gente vai ficar com uma quantidade muito alta, como a gente falou no início lá, de sólidos. Vai ter uma concentração muito alta de açúcar e gordura e esse picolé vai ficar até mesmo difícil de congelar. Então a gente usa o leite como se fosse a nossa fonte de água, certo? E aqui agora com ele adicionado primeiro no brigadeiro, a gente vai mexer até isso aqui ficar uma mistura homogênea. O leite está misturado, você está vendo que ele fica mais espesso, que é justamente o que a goma guar faz, tá vendo? A goma guar que dá essa espessadinha que é importante. Agora a gente adiciona em partes aqui. A ideia dessa base é ela ficar naturalmente um pouco mais líquida mesmo, tá, gente? Essa é a quantidade ideal de cacau em pó, tá bom? Porque lembra que Ferrero Rocher a gente quer sentir mais o sabor da avelã. O Ferrero Rocher, você não quer tanto aquele sabor necessariamente tão intenso de cacau. É esse cacau leve, porque assim o cacau ele não vai competir tanto com o sabor da avelã. Eu quero que a base do picolé tenha mais sabor de avelã e a parte, o nosso recheio, que é a nossa ganache, ela que vai ter um sabor mais intenso de chocolate com avelã. Agora já está pronto aqui o nosso recheio, ó. Ele fica nessa textura assim, essa nossa base cremosa. E aí tudo que a gente tem que fazer é colocar nas nossas formas. Então a gente já adiciona ela para cá. Você vê como é que ela tem uma super estabilidade, como é que ela fica legal. Beleza, então vamos fazer aqui esse nosso brigadeiro anti-congelamento, né? A gente primeiro vai ligar aqui o fogo, médio para alto. Eu já tô com leite condensado na panela e vamos explicar aqui aos poucos o que vai de cada ingrediente. Tudo que entra aqui tem o seu propósito, tá, pessoal? Primeiro de tudo, é um brigadeiro de Ferrero Rocher, então a gente tem que fazer a nossa própria, entrar com a pasta de avelã. Dá para fazer a nossa própria pasta de avelã, tá? Uma das coisas que faz muito fácil é pasta de avelã. Eu posso vir aqui e ensinar um vídeo, se você quiser, comenta aí embaixo, tá? E aproveita aí, se você tá assistindo esse vídeo, tá curtindo, tá te agregando de alguma forma, poxa, se inscreve no canal, curte, compartilha esse vídeo para alguém que você acha que também pode ajudar. Agora, ó, cacau em pó. Aqui a gente já usa uma quantidade maior de cacau em pó, tá? Naturalmente. Esse recheio a gente sempre quer que ele fique bem intenso. Então a gente vai maximizar aqui todos os sabores que a gente puder. Tem uma coisa de indução, né? Que para fazer brigadeiro, você tem que tomar muito cuidado para não queimar o fundo. Com indução principalmente, né? Muito fácil de queimar o fundo com ela. Então vamos sempre mexendo bem o fundo. Agora a gente vai entrar com leite integral. E agora o que a gente precisa fazer é deixar essa mistura começar a levantar fervura. Ó. Já está até começando. Quando começar a borbulhar um pouquinho mais agressivo, a gente já está nesse ponto. A gente não quer exatamente aquele ponto tradicional de brigadeiro para fazer isso daqui. Tá? Esse nosso recheio aqui, ele não precisa ferver muito, o que é bacana, né? Porque fazer brigadeiro da forma tradicional é muito chato. Ó, chegou aqui nesse ponto, desligo. Pronto. Desligou, a gente entra agora com glucose líquida. Por que eu estou entrando com glucose líquida?
ela é 50% menos doce que o açúcar, então ela não vai deixar essa ganache aqui tão doce. E ela, como é um açúcar, ela vai ajudar justamente no que a gente precisa, que é não congelar tanto no freezer, porque a gente quer que quando você come o picolé, por mais que ele esteja congelado, o centro esteja macio e cremoso. E para isso acontecer, a gente precisa de uma certa concentração de açúcar mais alta. Para esse nosso recheio não ser super doce, tão enjoativo, a glucose líquida ela entra muito bem nesse ponto. E aqui, açúcar invertido, tá? Açúcar invertido é algo que a gente mesmo faz aqui na cozinha. Falando nisso, a gente já tem um vídeo, eu explico em maiores detalhes sobre todos os açúcares na confeitaria, tá? Como e por que usar cada um deles e quais são as características desses açúcares. Que é um vídeo muito legal para você aprender mais sobre os açúcares, porque quem domina açúcar na confeitaria aprende a fazer sobremesa com melhores estruturas e também mais equilibradas, tá? Para os açúcares, a gente levantou fervura só mais 10 segundos rapidinho. E aí agora tudo que a gente tem que fazer é jogar num bowl, tá? Aqui agora a gente só precisa que ela esfrie um pouco mais, justamente porque ele vai entrar no meio do picolé. Então se ele estiver quente, ele vai derreter o nosso picolé, né? E a gente não quer nada disso. Então primeiro deixa ele esfriar. Eu vou fazer o seguinte aqui, tá? Eu vou meter ele no meu freezer direto mesmo assim, e ele vai esfriar super rapidinho. Uma coisa que a gente pode fazer também é esfriar com banho-maria invertido. Também é uma outra opção. Aqui eu tô usando uma forminha de picolé. Então a gente pega aqui, ó. Essa é a nossa base. Um dos motivos de eu gostar da base líquida é que ela se envolve já na forma. Então você não vai precisar ficar batendo a forma que nem um louco. Quando a base fica muito cremosa, um dos problemas é que você acaba tendo falta depois de massa de picolé nas laterais. Quando a base fica perfeitamente nessa textura, você vê que ela se encaixa na hora. E isso é crucial para a gente ter uma padronização na produção do picolé. Com isso aqui feito, batidinha de leve, leva para o congelador só 1 hora. Ele vai ficar semi-congelado. Aí a gente entra com o recheio, entra com o restante da massa do picolé, passa o plástico filme. Olha como o nosso brigadeiro ele acaba já esfriando, ó, e a gente consegue tranquilamente rechear ele aqui, tá? É importante que o brigadeiro esteja mais frio nessa consistência, porque se ele estiver escorrendo, ele vai cair para essas laterais. Isso pode acabar prejudicando a finalização do nosso picolé, tá? E agora a gente pega a nossa calda e a gente começa das pontas, ó, das laterais, lateral para o centro. Pode ser interessante, às vezes, você botar o mínimo possível, porque se você precisar botar mais, você põe. Depois, quando a gente precisa corrigir a massa, a gente tem que acabar tendo que raspar essa forma, acaba sendo um pouco chato. Então, eu prefiro sempre, ó, ver se a gente precisa de mais calda e a gente corrige aqui rapidinho. E a gente dá uma batidinha. Nessa forma aqui, ó, eles já estão todos bem nivelados, a gente não precisa corrigir nenhum. E é tudo que a gente precisa fazer agora. Pega o plástico filme. Isso daqui é uma etapa do plástico filme que é bom para ele não ter contato com o ar do freezer, para não ficar com aquele gosto de geladeira. Principalmente se você não utilizar ele por alguns dias, o gosto de geladeira pode vir. Se você estiver produzindo e já for, né, finalizar o seu picolé no mesmo dia ou no dia seguinte, aí já não tem tanta necessidade. Mas é sempre bom, né? Fica um trabalho mais limpo. Agora o nosso picolé já está congelado e tudo que a gente tem que fazer é a nossa fase de finalização. Aqui eu tenho um chocolate que foi derretido com 30% do peso do chocolate adicionado em óleo de coco sem sabor ou manteiga de cacau. O que isso quer dizer? Você vai pegar 600 gramas de chocolate, 180 gramas de óleo de coco sem sabor ou de manteiga de cacau e você vai diluir nesse chocolate para ele ficar mais fluido. Se você só derrete chocolate normal, ele ainda não vai ter gordura suficiente. Na hora de você fazer a casquinha, vai ficar uma casquinha muito grossa. Isso é muito desagradável na hora de você comer o picolé. Então, pra você ter uma casquinha mais fina, mais fluida, e que também acaba rendendo mais, tudo que você tem que fazer é diluir ele. Entre 30% e 50% de manteiga de cacau ou óleo de coco já é uma quantidade ótima. Agora, o que a gente vai fazer? Então eu gosto sempre de preparar minha bancada da seguinte forma, vou mostrar pra você. Eu pego aqui um borrifador, eu tenho um borrifador de álcool, pode ser água também, tá? Mas o meu borrifador é de álcool. E aí eu dou uma leve borrifada só pra a bancada ficar úmida. Eu agora puxo o meu plástico filme, coloco ele aqui
Aí eu faço 2 camadas. Agora, todo o chocolate que pingar aqui, quando eu acabar de trabalhar, eu vou simplesmente puxar esse plástico filme e a minha bancada vai estar limpa, perfeita. Eu não vou ter que ficar perdendo meu tempo aí lavando a minha bancada por conta do chocolate, né? O chocolate acaba sujando um pouco. Depois você pega um pano ou um papel e aí você vai só firmar. Se eu firmasse com a minha mão, ela vai grudar, né? A minha mão gruda no plástico filme. A gente vai fazer uma decoração bem diferente. Aqui eu tenho manteiga de cacau derretida. De novo, pode ser óleo de coco sem sabor. A gente vai botar um pouco da manteiga de cacau aqui. E para esse sabor, a gente vai usar pó decorativo. Lembrando, isso aqui é bem opcional, tá? Eu acho que na confeitaria a gente sempre come com os olhos. Então, quando a gente tem uma apresentação bonita, isso ajuda a gente até a vender mais, certo? E aí eu vou simplesmente misturar a minha manteiga de cacau com esse meu pozinho perolado. E eu vou adicionar também só um pouco de corante também lipossolúvel branco, tá? A quantidade exata de corante nunca é muito definitiva, né? Eu gosto de ir adicionando e vendo. Ainda mais quando a gente faz uma quantidade tão pequenininha como essa. Agora, a gente já misturou aqui, tanto com corante branco quanto com perolado. Você pode fazer aqui também, a forma mais fácil, fica quase idêntico. Pega chocolate branco, dilui ele um pouquinho também com a manteiga de cacau, ó, até ele ficar fluido assim. E aí tá tudo certo também, tá bom? Agora, vamos tirar o nosso picolé aqui do freezer, ó. Ele já tá durinho, certinho, tá? O legal da forma de silicone é isso. Tudo que você tem que fazer, ó, é só puxar. E aí ele já fica bem duro. Agora, vamos banhar. Entrou. Quando sentiu que botou ele todo, já puxa rápido. Aqui, ó, a gente dá uma leve batidinha. Isso vai ajudar a fazer o chocolate de cima para baixo cair de forma mais uniforme, tá? Parou de pingar? Eu venho aqui atrás. Eu não forço a minha mão. Eu só deixo ele passar do lado da cuba só para tirar qualquer excesso que pode ter faltado. Vamos finalizar a nossa decoração. A gente vai dar uma de Picasso, assim, tá? Então você vai pegar ele aqui e com um palito eu vou pegar uma certa quantidade de calda e a gente vai passar movimentos rápidos, assim. E a gente vai ter o picolé decorado de uma forma bem abstrata. Eu acho que fica super bonito. E é uma decoração simples, você não precisa de muita coisa, né? Aproveita, deixa o seu joinha aqui, porque a gente está iniciando esse projeto no YouTube e a sua colaboração é muito importante. Então se inscreve agora, deixa o seu like e bora aprender a fazer.